Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, tô começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial. Eu tô aqui para poder estar indicando para vocês livros para começar a gostar de ler. Leituras que eu acho que são muito interessantes para você começar a ter aquela afeição pela leitura. Eu escolhi alguns livros que eles variam conforme o gênero, varia conforme o tipo, então eu acho que isso é interessante porque caso você não goste de determinado livro que eu estou indicando, você pode gostar de outro, então fique até o final do vídeo, porque vou estar mostrando aqui só livros que eu considero realmente muito bons e considero eles como livros que dão aquele pontapé inicial para a leitura, porque eles, querendo ou não, nos ajudam na leitura, sabe? Eu acho que esse é o aspecto principal. Mas são livros diferentes entre si e muitos deles eu acho que vocês podem realmente não acharem que são as melhores opções de livros para gostar de ler, tá? Principalmente quando se trata de clássicos da literatura, eu acho que há uma barreira um pouco maior, né, para começar a ler e tal. E eu coloquei clássicos na lista, né? Na verdade, se eu não me engano, um clássico. Mas, da mesma forma, eu acredito que vão agradar vocês e que se vocês começarem a ler por esses livros, provavelmente, vocês vão começar a querer ler mais e mais e mais livros, beleza? Bem, o primeiro livro que eu venho indicar para vocês, então, é Coraline, do Neil Gaiman, enfim, não sei, é Coraline, né? Esse é um livro que eu li muito tempo atrás, eu era, tipo, criança mesmo quando eu li. Esse livro, sim, inspirou o filme, aquele filme de animação, né, todo bem legal, eu diria. Esse livro, ele conta basicamente a história de uma garota, que eu não me lembro o nome, mas que ela se muda por uma casa antiga, uma casa velha, que não sei o quê. E eu acho interessante porque é igualzinho o filme, né, assim, bem parecido com o filme, então tem toda a portinha que ela encontra, ela vai para outro mundo e ela tinha uma certa... não rivalidade, mas ela se sentia rejeitada pelos pais, os pais não davam atenção, ela vai para esse outro mundo e lá as pessoas dão atenção a ela, a mãe é toda mãe, tem toda a característica de mãe, o pai é todo pai, e os dois, digamos assim, né, só que os dois têm botões nos olhos, costurados, são todos diferentes, é um mundo assim irreal, e ela vai pra lá e ao mesmo tempo ela tem várias pistas dos personagens da história que são exatamente iguais, né? Essas pessoas desse outro mundo são exatamente iguais aos pais dela, só que numa versão boa. Então todos os personagens são uma versão melhor deles em outro lugar. Os vizinhos e tal. E ao mesmo tempo ela vai pra esse mundo e ela fica encantada com aquilo e aí ela é oferecida pra ela participar daquilo ali, pra ela adentrar, pra ficar naquele mundo. Só que, em troca, ela tem que costurar os olhos dela, ela tem que colocar botões como todos os outros. Enfim, pode parecer um pouco, pra quem nunca ouviu falar, uma cena de filme de terror, mas não. Na verdade, um livro de terror, algo assim, mas não. Eu acho que ele é voltado para o público infanto-juvenil até. E é um livro interessante porque ele nos faz pensar sobre algumas coisas, sabe? Eu acho que a própria animação, ela tem tem esse objetivo também de fazer as pessoas pensarem e tudo mais, né? Enfim, crianças pensarem nessa situação também. Então, assim, eu acho que é uma leitura interessante, dar um pontapé inicial para começar a ler, porque é um enredo interessante, é um cenário interessante, então eu acho que pode agradar, sim, muitas pessoas. O segundo livro que eu venho indicar para vocês, eu tenho a edição física dele aqui, e eu li ele, acho que esse ano, acho que no início do ano, que foi Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Confesso para vocês que eu ainda não entendo esse livro, assim, a proposta principal dele ainda me é um pouco desconhecida, só sei que é um livro que fala sobre livros e fala sobre personagens que saem dos livros, assim, é um negócio bem maluco. Eu acho que tem todo eu diria assim, um fundo por trás, tem toda uma ideia a ser mostrada, uma moral, assim, eu diria. Mas eu não posso dizer ao certo também, nunca pesquisei muito aprofundado sobre Coração de Tinta da Cornélia Funke, mas é um livro onde o personagem sai da história graças a Mortimer, os personagens começam a ganhar vida à medida que ele lê histórias, e aí tudo se passa ao redor disso, com alguns acontecimentos especiais, alguns acontecimentos assim. É um livro que eu acho que ele dá aquela vontade de continuar lendo, porque a história é interessantezinha, sabe? Eu não acho que seja aquelas coisas, quando eu li eu fiquei tipo, é isso. Quando eu vi o filme eu fiquei tipo mais decepcionada ainda, porque o filme é muito ruim, na minha opinião, mas assim, a história é legalzinha, não tem nada demais aqui, então assim, eu recomendo, acho que pra, assim,
para todo mundo, não tem nada demais aqui, não há nada aqui, nenhum elemento que eu acho que seria concupiscível, sabe? Eu acho que aqui não há nada concupiscível, nada que vai realmente te desviar do foco do caminho, enfim. Então, assim, é só um livro de história realmente, e é uma história interessante, principalmente para um público aí de 12 anos, 13, 14, eu acho que agrada bastante, porque é uma história que dá vontade, assim, de continuar lendo e ao mesmo tempo dá vontade de ler outros livros. Terceiro livro que eu venho indicar para vocês, eu já falei aqui em outro vídeo do canal, que é um dos meus livros de literatura que eu acho mais interessantes. Por quê? O nome desse livro se chama A Pequena Pianista, tá? Por que eu acho que A Pequena Pianista é um desses livros que eu acho muito interessante? Porque eu gosto particularmente dessa ideia de fases da vida, e é mostrado no livro, então mostra desde a infância até, acho que a idade da adolescência, ou até quando a jovenzinha lá ela é adulta, não sei, não me lembro muito bem. Mas passa nisso e ele mostra acontecimentos da vida dela, de que forma a música influenciou, estava ali no meio, problemas familiares, problemas ali, e o que aquilo acarretou para a vida dela. Então, às vezes eu tenho a sensação que a história se passa dentro da cabeça dela, embora não seja exatamente assim. É um narrador observador, se eu não me engano. Eu tive essa sensação de que estava passando na cabeça dela, e ao mesmo tempo a gente vê a mudança de visão dela à medida que os anos vão passando com relação a esses dramas, esses problemas familiares, a essas situações que ela vive na vida com a música, e, enfim, outros acontecimentos. Eu acho que é uma história muito interessante, me lembra muito quando eu li Poliana, me lembrou bastante, mas é diferente, é um calhamaço, um livro bem grande, mas eu acho muito interessante a história para quem gosta desse tipo de enredo, romance, mas ao mesmo tempo não gosta tanto de uma coisa muito pilinha, assim, muito água com açúcar, digamos assim. Eu acho que A Pequena Pianista é interessante, a forma como é contado os fatos, como são contados os fatos também é muito interessante. Então eu super recomendo, tá? Próximo livro, que é mais específico para o público católico, né, para o público cristão católico, porque eu acho que para quem não sabe, eu gosto de falar sobre livros católicos aqui também, então se você é novo, eu falo sobre livros católicos, além de livros populares, digamos assim. Então, essa literatura religiosa é algo que eu gosto bastante dentro ali do universo dos livros católicos, e o Combate Espiritual é ótimo para quem está iniciando, tanto na leitura no geral, como na leitura de livros católicos. Por quê? Olha, essa edição da Cultor de Livros, ela teve uma reedição. Tô deixando tudo aqui embaixo na descrição, então de todos os outros livros também tem link de compra na descrição, caso você queira adquirir. Essa edição particularmente, ela é muito confortável, eu acho que não tem mais dessa para vender. Tem outra reedição, mas ela tem capítulos bem, assim, curtos, eu diria, são capítulos curtos, não são capítulos grandes, são fáceis de ler, digamos assim, então... por ser capítulos curtos e tudo mais, fora, assim, o conteúdo é excepcional, fala sobre combate a vícios, como conquistar virtudes, sobre a diferença, o combate espiritual, que é uma luta entre vontades, entre fazer a vontade de Deus, do demônio, da nossa carne, nossa própria vontade. Então, como nós podemos alcançar virtudes de modo mais efetivo mesmo, de que forma, muitas virtudes de uma vez, uma por vez, como que funciona isso? Tudo isso é tratado no Combate Espiritual. Eu acho que é uma leitura muito interessante de se fazer. É realmente um livro fácil de ler, é realmente um livro muito bom de se ler, muito bonito, tem uma linguagem direta, linguagem simples. E eu acho que é um dos meus livros favoritos quando se trata de espiritualidade, quando se trata de livros católicos. Então, ó, super recomendo Combate Espiritual. E pra finalizar, já finalizando, né? É o seguinte, gente, trouxe pra vocês também O Morro dos Ventos Vivantes, que é da Emily Brontë, esse livrito aqui. Pra quem não sabe, tem nesse canal aqui meia hora de eu falando aqui, ó, desse livro, porque eu gostei bastante, eu acho que é uma leitura muito diferente. E eu, assim, você pode me criticar e falar isso é impossível uma pessoa começar a gostar de ler a partir de Morro dos Ventos Vivantes, porque a história é decepcionante. Olha, se você partir desse pressuposto de que O Morro dos Ventos Vivantes é uma história de amor, sim, vai ser decepcionante, provavelmente você não vai querer ler mais nada relacionado a isso. Mas eu acho que a forma como Emily Brontë, ela trata desses fatos que ela coloca aqui, a forma como os personagens centrais ali envoltos naquela trama, que tem toda uma trama familiar, tem todo um drama, tem todo o próprio do gênero também desse livro, que ele vai para uma tragédia, o gênero tá dentro do gênero dramático, enfim. Esse livro aqui, eu acho que ele é interessantíssimo justamente por essas características que aqui a Emily Brontë dá à história. Então a gente não tem uma história óbvia, a gente tem uma história diferente, uma história de uma família que adota um jovem, um garoto, e ao mesmo tempo esse garoto, ao adentrar, começa uma grande bagunça. Ao mesmo tempo, um dos filhos desse casal que adota o jovem garoto não gosta dele,
E ao mesmo tempo a irmã dele gosta, e ao mesmo tempo, mais quando eles são adultos, começa todo um monte de confusões por conta disso, por conta de ele não ser o filho legítimo e por conta dessa rivalidade entre irmãos e por conta de que ele tá levando a irmã deles por um caminho mau e a menina parece uma selvagem, mas ao mesmo tempo depois ela retorna e ela vira uma dama e aí começa toda uma, digamos assim, uma batalha familiar, porque ela gostava muito desse jovem do Heathcliff, que é o adotado, e ao mesmo tempo ele também gostava dela, mas ele percebe que ela é diferente, que agora ela é uma dama e ele não é assim, e aí como que vai ser as coisas, né? E ao mesmo tempo ele é apaixonado por ela e ela não, e ela é apaixonada por outro homem. Eles são ali, eles não são irmãos de sangue, tá, gente? Não, são irmãos entre aspas, porque eles não eram bem tratados como irmãos assim, eles moravam assim na mesma casa, como se fossem irmãos, mas não eram, né? Eles não eram irmãos de sangue, tampouco tinham um relacionamento ali de irmandade, até porque um dos irmãos não gostava de Heathcliff de jeito nenhum, que é o Earnshaw, o senhor Earnshaw, que tem um nome, mas eu esqueci. Mas enfim, acontecem muitas tramas familiares durante a primeira metade do livro, durante a segunda parte do livro, que são com os filhos, são com a descendência dessa família, digamos assim, e juntamente com eles também. Então, assim, tem todo um drama, sim, tem todo coisas que você pode pensar, isso é impossível de acontecer, mas é possível de acontecer, porque ainda mais nesse mundo é bem provável de acontecer esse tipo de coisa, mas, a mesma forma, ela trata, Emily Brontë escreve com tanta leveza os fatos aqui narrados e nos faz pensar sobre várias coisas, sabe? Eu acho que os ensinamentos de O Morro dos Ventos Vivantes sobre vício e virtude é algo muito forte, porque você consegue distinguir bem o que é um vício e o que é uma virtude quando tá lendo isso aqui, sabe? Personagens muito defeituosos, com muitos defeitos de caráter, muito que precisam mudar muito em muitos aspectos, e ao mesmo tempo há pessoas virtuosas, o próprio Sr. Linton, que é marido da Catherine, né, depois. Ele era uma pessoa exímia, virtuosa ali, mas ao mesmo tempo ele tinha uma rivalidade com o Heathcliff, eles tinham coisas a melhorar, sempre temos. E ao mesmo tempo ele tinha uma devoção e um amor muito grande pela esposa dele. Catherine, ela tinha muitos mimos, era uma pessoa mimada, aquela pessoa que precisava ser transformada ali, precisava mudar muitas coisas na vida dela, e principalmente quando a gente fala dessa maturidade ali, desse saber lidar com as pessoas, desse, né, enfim. Então, é um livro, assim, cheio de emoções, que a todo momento nós estamos realmente com o estômago alto. Mas, depois que acaba, depois que termina, a gente fica, e a gente finalmente, no final, finalmente tem aquela sensação de acabou, a gente ficou pensando sobre, né? Eu lembro de ter assistido resenhas de outras pessoas sobre O Morro dos Ventos Vivantes, eu lembro de ter pesquisado mais, porque eu gostei bastante, que ele extraiu ao máximo essa leitura aqui. Me arrependo de não ter feito muitas marcações, mas é uma história com toda certeza que eu acho que faz com que as pessoas queiram começar a ler, queiram gostar de ler, e ao mesmo tempo faz com que perca-se o medo por clássicos, porque muitas vezes a gente tem um receio de ler clássicos, porque já leu o clássico brasileiro e não gostou, já leu o José de Alencar e não gostou, sei lá, mais difícil mesmo, né? Mas comece, sabe? Eu acho que devemos dar chances aos clássicos, devemos dar chance aos livros espirituais, principalmente, fazer uma filtragem dos livros que a gente lê, isso é muito importante, não é sair lendo qualquer coisa, porque isso pode ser prejudicial, já falei isso em outro vídeo também. Bem, basicamente é isso, gente, essas são as minhas indicações para você que quer começar a gostar de ler, quer começar a ter essa vontade de pegar o livro e ler. Pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, parte 3 mais pra frente, né, daqui um bom tempo. Pretendo trazer uma segunda parte, terceira, à medida que eu vou lendo outras coisas também e vou analisando quais que, né, realmente leituras se encaixam nesse requisito de gostar de ler, para começar a gostar. E bem, basicamente é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e de me seguir lá no Instagram, beleza? Bom, antes de você sair do vídeo, fique sabendo que a gente tem um grupo lá no WhatsApp de promoções de livros. Eu publico para vocês lá todos os dias, mais ou menos às 9, entre as 9 e 10 horas, mais ou menos esse horário que eu costumo fazer isso. Promoções de livros, sim, eu posto lá livros clássicos, livros católicos. Em promoção, eu já deixo lá a promoção para vocês do dia, vocês olham, se vocês quiserem adquirir, vocês adquirem. Diretamente lá no WhatsApp, você pode estar adentrando no link pela descrição do grupo. E comprando com o meu link lá no WhatsApp, aqui no YouTube também, nos links que estão na descrição, você me ajuda bastante a continuar com o trabalho aqui na internet. Bom, beleza? Espero muito que tenham gostado. Um beijo, até a próxima.